Olá, pessoal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a coragem de Gustavo Petro e a covardia de Lula. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir, comentar, compartilhar, indicar o canal para outras pessoas. Isso ajuda muito. Se puder, também chega na campanha de financiamento coletivo. Você pode participar pelo Apoia-se ou pelo Clube de Membros, que tem campanhas de recompensa, ou você pode chegar junto no Pix. Tudo isso ajuda a manter e melhorar o canal. Para você que já participa, meu muito obrigado. Simbora pro vídeo. Bem, gente, eu estava planejando essa segunda fazer um vídeo que ia iniciar uma série sobre que ia redundar em questões sobre o que é pós-modernidade, etc. Então, a gente ia falar de modernidade, ia falar sobre esse tipo de coisa, para poder pensar a questão da pós-modernidade de uma maneira mais rica, né? Mas a conjuntura não tem deixado muita coisa. Não é um tema que eu domine muito bem, não é um tema da minha área, mas eu acho que tem algo que eu gostaria de falar porque me tocou muito e me tocou especialmente alguns pontos que eu queria trazer para vocês e compartilhar com vocês, então talvez seja um vídeo mais rápido do que o de costume. Bem, vocês viram que nas últimas semanas o governo Donald Trump, lá nos Estados Unidos, intensificou uma política que já vinha de Joe Biden de expulsão de imigrantes daquela desgraça de país que é os Estados Unidos. Diversos imigrantes, especialmente imigrantes latino-americanos, estão sendo expulsos. No Brasil, por exemplo, numa das reportagens que eu li, foram 36 voos durante a gestão de Joe Biden para cá e chegaram aqui da mesma maneira que chegaram os brasileiros nessa leva vinda por Donald Trump, acorrentados, aprisionados e fazendo isso em pleno território nacional. E você não tem forças armadas, você não tem governo, você não tem diplomacia, você não tem nada, porque é tudo um bando de capacho do imperialismo estadunidense. A real é essa. Ser muito generoso. Então, isso é uma vergonha absoluta. Porém, isso se escancarou, veio a público, se tornou evidente, se tornou explícito, se tornou pauta do debate público por conta desse mesmo acontecimento com o governo Trump. O fato de Trump elevar o tom, criar todo um conjunto de falas, de políticas discriminatórias e que fazem escalar ainda mais um processo que já acontecia por parte do governo estadunidense, nos chamou a atenção para esse tipo de problema, fazendo com que a gente observasse isso, porque ele certamente escalará esse tipo de política que os Estados Unidos já tinha de maneira substancial. E isso ocorreu no Brasil, ocorreu no México, ocorreu na Colômbia, ocorreu para diversos outros irmãos latino-americanos aqui nessa terra bela, porém muito dura, que é a América Latina. A postura de presidentes como a Cláudia Sheinbaum lá no México, ela elevou o tom, ela peitou, ela disse que não ia aceitar que o avião sequer levantasse voo dos Estados Unidos, que isso só pode acontecer se houver garantias de que as pessoas serão tratadas como seres humanos, como pessoas dignas. Em paralelo, produzir um programa de geração de 35 mil empregos para esses mexicanos que estão vindo dos Estados Unidos de volta para o México. E isso prova por uma presidente, uma líder política latino-americana que mesmo numa das condições mais adversas de peitar o imperialismo estadunidense, ainda assim o faz com coragem. Por quê? Porque correlação de forças não é tudo na política, né? Primeiro que correlação de forças não é algo estático, né? Eita, a correlação de forças é assim, então se a correlação de força diz que não dá para fazer muita coisa, então eu não faço muita coisa. Quando na verdade é o contrário, se a correlação de força diz que não dá para fazer muita coisa, eu tento avançar para empurrar a correlação de forças para ela ser mais beneficiária para o meu lado. Ou seja, você atua na correlação de forças e não permeado pela correlação de forças, né? Você atua na correlação de forças, considerando essa correlação para não fazer loucuras, né? Para não tomar nenhuma atitude inconsequente, mas precisa ter também coragem para ir no limite das coisas e, quem sabe, alterar a correlação de forças ao seu favor. Isso também ocorreu na Colômbia, né? A Colômbia de Gustavo Petro. Petro soltou um Twitter, que eu vou ler aqui para vocês, um Twitter que me tocou muito e que mexeu com muitas pessoas, diversas pessoas da América Latina nas redes sociais, repostando, comentando, enfim, qualquer pessoa com o mínimo de sentimento de latino-americanidade. Isso não é algo muito comum para nós brasileiros, isso é um debate bem recente para nós brasileiros, né? Essa coisa da latino-americanidade. Mas os nossos irmãos da América Hispânica têm mais esse sentimento, essa
coisa que unifica-os por conta do idioma, por conta da partilha de um mesmo modelo de colonização, de um adversário comum que foi a Espanha, enquanto a gente teve outro tipo de colonização, a gente tem outro idioma, a gente tem outras referências, mas de certa forma somos todos latino-americanos e, bem, a gente brasileiro está lidando com isso de alguma forma e de certo jeito Petro nos orgulhou. Ele mexeu em muita gente que eu conheço, assim, vendo nas redes sociais pela repercussão, mexeu com nós brasileiros que temos esse sentimento, que partilhamos esse lugar, que entendemos a importância desse lugar geográfico no mundo, que se chama América Latina, e as consequências belas e duras de se viver e fazer política nesse lugar. E Petro mexeu nisso com a coragem de quem tem 7 ou 8, não sei, acho que é 7 bases militares no seu cangote para fazer uma correlação bastante ruim. Primeiro presidente da esquerda, eu me lembro que o Petro teve que subir em comícios com colete à prova de bala, um país que tem um histórico de matar presidentes e líderes de esquerda. Assim, ele mesmo assim vai lá, peita, bate de frente, tenta, já fez reformas importantes, né? Mas bota na tela, Eribaldo, o tweet de Gustavo Petro. Bem, vamos lá, eu não consegui achar uma tradução que fizeram, eu acho que no Media Ninja, não consegui achar para botar na tela para vocês. Então, eu terminei fazendo uma traduçãozinha de improviso, se tiver algum erro, me perdoe, tá? Mas o mesmo texto do Petro, enfim. Trump, eu não gosto muito de viajar para os Estados Unidos, é um pouco entediante, eu não conseguiria o visto também, né? No meu caso. Mas confesso que há coisas dignas. Gosto de ir aos bairros negros de Washington. Lá vi uma luta inteira na capital entre negros e latinos com barricadas, que me pareceu uma besteira porque deveriam se unir. Confesso que gosto de Walt Whitman, Paul Simon, Noam Chomsky e Miller. Eu gosto também de Nina Simone, hein? Lembrando aí. Confesso que Sacco Vanzetti, que tem meu sangue na história dos Estados Unidos, são memoráveis e eu os sigo. Eles foram assassinados por serem líderes trabalhistas com a cadeira elétrica. Os fascistas que estão dentro dos Estados Unidos, assim como dentro do meu país. Não gosto do seu petróleo, Trump. Vai acabar com a espécie humana por ganância. Talvez um dia, junto a um copo de uísque que aceito, apesar da minha gastrite, possamos falar francamente sobre isso. Mas é difícil porque você me considera uma raça inferior e eu não sou nenhum colombiano. Nem nenhum colombiano. Então, se você conhece alguém teimoso, e esse sou eu, você pode tentar dar um golpe de Estado como fizeram com Allende com a sua força econômica e soberania. Mas eu morro na minha lei, resisti à tortura e resisto a você. Não quero escravagistas ao lado da Colômbia. Já tivemos muitos e nos libertamos. O que eu quero ao lado da Colômbia são os amantes da liberdade. Se você não pode me acompanhar, eu vou para outros lugares. A Colômbia é o coração do mundo e você não entendeu. Esta é a terra das borboletas amarelas, da beleza de remédios. Eu acho que não é remédios, enfim, acho que eu devo ter traduzido errado aqui. Mas também dos coronéis Aurelianos Buendia, dos quais eu sou um deles, talvez o último. Você me matará, mas eu sobrevivi em nome do meu povo, que é anterior ao seu. Somos povos dos ventos, das montanhas, do Mar do Caribe e da liberdade. Você não gosta da nossa liberdade. Isso é muito foda da frase dele, assim. Você não gosta da nossa liberdade. Tudo bem. É isso. O estadunidense, ele leva a liberdade do mundo, porque o que ele entende por liberdade é exatamente isso que ele quer impor. Essa desgraça de vida que ele quer impor. Mas essa desgraça de vida, ser livre é isso. É ser um capacho do imperialismo. O tipo de liberdade que Petro luta é outra e não há conciliação. Por isso que não há conciliação. Tem que tentar tensionar alguma coisa. Eu não estendo minha mão a escravagistas brancos. Estendo as mãos dos brancos libertários, herdeiros de Lincoln e dos jovens camponeses negros e brancos dos Estados Unidos, diante de cujos túmulos chorei e rezei em um campo de batalha, ao qual cheguei depois de caminhar nas montanhas na Toscana da Itália e depois de me salvar do Covid. Eles são os Estados Unidos e diante deles me ajoelho, diante de ninguém mais. Derrube-me, presidente, e as Américas e a humanidade responderão. Que frase! Derrube-me, presidente, e as Américas e a humanidade responderão. A Colômbia agora pode olhar para o norte, parou de olhar para o norte e olha para o mundo. Nosso sangue vem do sangue do Califado de Córdoba, da civilização da época, dos latinos romanos do Mediterrâneo. A civilização daquela época que fundou a República, a democracia em Atenas. O nosso sangue tem os resistentes negros transformados em escravos por vocês. Na Colômbia será o primeiro território livre das Américas, antes de Washington, de toda a América,
Lá me refúgio em meus cantos africanos. Minha terra é ourivesca, existente desde a época dos faraós egípcios e dos primeiros artistas do mundo, Tiribiquete. Você nunca nos dominará. Isso se opõe ao guerreiro que cavalga nossas terras, gritando liberdade e que se chama Bolívar. Nossos povos são pouco medrosos, são um pouco tímidos, são ingênuos e amáveis, amantes, mas saberão conquistar o canal do Panamá, que vocês nos tomaram por violência. 200 heróis de toda a América Latina jazem em Boca del Toro, atual Panamá, antes da Colômbia que vocês assassinaram. Eu levanto a bandeira, como diria Guaitán. Assim que fique sozinho, ela continuará sendo levantada com a dignidade latino-americana, que é a dignidade da América, que seu bisavô não conheceu, e o meu sim, senhor presidente e imigrante dos Estados Unidos. Seu bloqueio não me assusta, porque a Colômbia, além de ser um país da beleza, é o país do coração do mundo. Sei que você ama a beleza como eu. Não a desrespeite e ela lhe blindará a doçura. A Colômbia, a partir de hoje, se abre para o mundo, de braços abertos. Somos construtores da liberdade, vida e humanidade. Me informaram que você impõe 50 tarifas sobre o nosso fruto do trabalho humano para entrar nos Estados Unidos. Eu faço o mesmo. Que o nosso povo plante milho que foi descoberto na Colômbia e alimente o mundo. É uma mensagem que, por óbvio, tocou muita gente, por óbvio, é muito forte, por óbvio, mostra altivez, por óbvio, não significa que ele vai conseguir tudo o que ele diz, e isso é uma coisa que a nossa esquerda desaprendeu, né? Você precisa, numa negociação, num conflito, principalmente quando você é muito inferior, você precisa levar o tom para poder você entrar numa negociação num patamar que você não se abaixe muito e que você vá conseguindo ter margem de negociação. E isso foi o que aconteceu. Né? Muita gente falando, tá vendo, Petro recuou, e na verdade ele conseguiu garantir importantes conquistas para a questão da vinda dos colombianos, principalmente do tratamento humanizado, digno, para que isso seja feito de uma maneira o menos bizarra e desumana possível, que é o que os Estados Unidos tenta fazer. Tenta não só expulsar, mas tenta mostrar que aquelas pessoas, aqueles sujeitos latino-americanos que estão voltando são sub-humanos, são raça inferiores, como é parte da cultura estadunidense, o fascismo. Basta ver a ideia do Destino Manifesto, presente em filmes como O Nascimento de uma Nação e etc. É óbvio que isso que Petro falou não significa que Petro vai fazer tudo, que vai conseguir tudo, e isso muito menos significa um conjunto de políticas para lidar com essa situação imediatamente. Mas a política, isso é outra coisa que a esquerda brasileira esqueceu completamente, também é mexer com o coração e com as mentes das pessoas. É fazer você ouvir um discurso e se arrepiar. É fazer você ler um texto, bater na mesa e dizer, aqui é a América Latina, porra. Tipo, aqui não, sabe? E nos motivar a lutar, mesmo que a gente vá perder, porque, bicho, é muito difícil lutar contra o império, né? Contra a enormidade que é o poder bélico, político, econômico, diplomático dos Estados Unidos. Mas não é porque é muito difícil, não é porque nós somos pequeninos diante deles, que a gente tem que ter a atitude que teve o governo brasileiro, que fica, ai, que feio, coisa feia trazer brasileiros acorrentados. E aí, quando vai falar, os Estados Unidos, precisamos conversar, porque são parceiros, não sei o quê. A diplomacia brasileira, desde o início do governo Lula, que era talvez uma das poucas esperanças de um elemento da política do governo Lula que pudesse ser um pouco mais à esquerda, era a questão diplomática. E nem isso mais. Desde o início do governo, o governo Lula atenta para uma política em consonância com o imperialismo. E nessa ocasião de uma humilhação, mais uma vez. E isso não é porque não há correlação de forças, não é porque os Estados Unidos é gigante, não é medo de golpe, não é nada disso, porque isso também acontece com o Petro. Também tem minoria, a correlação de forças não é favorável, 7 bases dos Estados Unidos, dia sim, dia não, tem gente pedindo impeachment, golpe, todo tipo de coisa em relação ao governo Petro, mas ele faz alguma coisa, ele tenta. Mas ele perde um monte. Perde um monte, é assim que se luta. Ser de esquerda na América Latina é isso. É tentar um monte, perder um monte e ganhar algumas. Mas se a esquerda não topa fazer isso, então você não é esquerda, parceiro. Para você fazer uma política diplomática, onde você deixa brasileiros chegar no seu solo torturados e andar pelo território brasileiro algemados sob a mira de uma arma gringa, desculpe, você é covarde absoluto. Não é admissível.
que cidadãos brasileiros sejam torturados em solo brasileiro. Não é admissível. Faça alguma coisa, tenha coragem, dignidade. Cadê o sangue que corre na sua veia? Não existe mais. Para que serve a esquerda? Porque se fosse para ser babão e ficar feito capacho dos Estados Unidos, a gente já tem um monte. Basta ver o bolsonarismo no Twitter como tá. Em êxtase. Porque o sonho dessa galera é ser tapete para Donald Trump pisar enquanto ganha o chapeuzinho do Mickey e um McLanche feliz. E acha que está sendo foda por conta disso. Isso é o patriotismo da direita. É ser capacho e ser assumidamente um sub-humano dos Estados Unidos. Não, a esquerda está aqui para dizer nós somos soberanos. Nós não abaixamos a cabeça. É difícil negociar. É muito difícil. A gente vai ter que abrir mão de um monte. Mas a gente vai ter que conseguir alguma coisa. A gente não pode admitir todo tipo de coisa. Tem que ter um limite. É possível produzir gestos, tentativas de enfrentamento. O problema é que a nossa esquerda não quer. Ela incorporou a covardia como forma de fazer política. Ela incorporou a covardia como justificação para não fazer nada. Então é a correlação de forças. É que os Estados Unidos podem dar um golpe. É que a Globo, é que a Record, é que os bolsonaristas, é que o Congresso, é que o impeachment, é que Kim Kataguiri, é que Nicolas Ferreira, é que Pablo Marçal, é que tudo é uma desculpa para não fazer nada. Ah, Eribaldo, você está dizendo que então tem que sair fazendo qualquer coisa? Não, meu amigo. Mas eu estou dizendo entre sair fazendo tudo o que se quer fazer e não fazer nada, tem um abismo. Porque as pessoas parecem que essa galera esqueceu que o mundo não é preto e branco. Ou você faz uma revolução, ou você sai fazendo todo o rompo com os Estados Unidos, ou você não faz nada. Não, amigo. No meio termo, tem diversas possibilidades de enfrentamento. Calculados, mediados, racionais, estratégicos, onde você vai perder um monte. Nessa de perder um monte, você politiza, você compra um conflito, você mobiliza. Porra, precisou um presidente da Colômbia mexer com os brios do latino-americano brasileiro. Vamos ver, por exemplo, o que a Cláudia Chimbal falou. Pero que se oiga bien y que se oiga fuerte. Las y los mexicanos allá sostienen la economía de los Estados Unidos, en el campo, en los servicios, en todos lados. Estados Unidos no sería lo que es si no fuera por un pueblo trabajador que se vaya a ayudar. Así que van a recibir siempre nuestro apoyo, nuestra solidaridad, y si regresan a México, regresan con nuestros brazos abiertos para darles todo lo que se merecen, porque son generosos, solidarios, como es el pueblo mixteco y todos los pueblos de nuestro país. Mais uma prova. Ela, inclusive, fez uma política de 35 mil empregos criados para os imigrantes, para receber os imigrantes. E, bem, tá aí uma declaração de uma líder que vem tentando, que peita numa situação mais difícil do que a do Brasil, em termos de geopolítica com os Estados Unidos, fronteira dos Estados Unidos. E ainda assim tem coragem para falar, tem coragem para enfrentar, peita o adversário e diz assim, peraí, meu filho, vamos, baixa a bolinha aí que a gente que não é bem assim, não. E aí, claro, óbvio, evidente que você não vai conseguir tudo diante dos Estados Unidos. Porra, os Estados Unidos. Mas isso não significa se comportar feito um capacho, feito um covarde, se escondendo, com medo de dizer as coisas, de falar as coisas, de politizar a sua base, de explicar para elas que temos um inimigo. Mas parece que aqui a esquerda tem medo de politizar, tem medo de apontar o inimigo. Mal aponta os inimigos internos que deveriam apontar, os inimigos eleitorais direto, mal aponta, mal consegue fazer isso. Tanto que é todo um amor com o agro, todo o amor com a Fiesp, todo o amor com a Febraban. Iria apontar com os Estados Unidos? Não, também não iria. Ah, mas você não pode fazer assim que é diplomacia, não sei o quê. Mas diplomacia não é sinônimo de covardia. Diplomacia é um equilíbrio entre você saber se impor e não causar um incidente diplomático generalizado e político para o governo. Mas entre esse equilíbrio, há a possibilidade de enfrentamento também. De enfrentamento diplomático. O México faz isso, a Colômbia faz isso, o Brasil não pode fazer. Pô, o maior país da América Latina não pode fazer. Pô. Por que não pode fazer? Porque não tem coragem, é só isso. É assim... Desculpa, eu tô revoltado assim, com isso. Assim, eu tô muito revoltado. Assim, pela primeira vez eu descobri que eu sinto algum brio por ser brasileiro, pô. É sério, eu tô falando sério. O Jones me conhece, sabe disso. Eu nunca fui um cara de nacionalismo, de não sei o quê. Eu sempre dizia, ó, primeiro eu sou pernambucano, depois eu sou brasileiro por falta de opção. Porque Pernambuco está no Brasil. Aí, por conta desse incidente, eu sou brasileiro. Eu sempre dizia isso. Mas parece que eu sou brasileiro mesmo, que parece que realmente algo mexe em mim. Assim, não existe isso. Né? E aí, por fim, um debate que eu queria colocar aqui para vocês, né? Tá aí, Chionara Castro
Zelaya, presidente de Honduras, né, da pequenina Honduras, pelo amor de Deus, velho, isso é surreal. Presidente de Honduras, ela colocou aqui, como presidente pro tempore da Comunidade dos Estados Latino-Americanos Caribenhos, convoco com caráter de urgência a reunião de presidentes e chefes de Estado no próximo... Toda vez eu me embanando com essas datas em espanhol. Vai traduz para inglês é foda, hein? Esses desgraçados. Em janeiro, 11 horas da manhã, horário de Honduras. E uma reunião da CELAC, importantíssima. O Brasil tem uma oportunidade e uma das pautas é unidade latino-americana e caribenha, meio ambiente e a questão da migração. O Brasil tem uma baita oportunidade que eu acho que será perdida, né? Porque eu não tenho mais nenhum pingo de esperança no governo brasileiro conseguir pautar ou liderar qualquer conflito, comprar qualquer bronca, não compra, enfim, covardia absoluta. Mas essa aí é uma belíssima oportunidade e movimentação importante da América Latina. Por fim, eu queria pedir desculpa pela revolta, pela perder a cabeça. Eu acho que eu estou bastante preocupado com a conjuntura política no Brasil e no mundo. O tamanho que o Brasil tem, a importância que o Brasil tem para a América Latina. A gente está devendo muito assim, aos nossos vizinhos, aos nossos irmãos latino-americanos. Devendo muito. A gente pode ser o esteio de luta de toda a América Latina. A gente tem o potencial para fazer isso, mas a gente não tem brio. E isso não é culpa do nosso povo. Não é culpa do nosso povo. Nosso povo é um povo batalhador. Nosso povo é um povo que tem uma história de luta incessante e gigantesca. Mas hoje vivemos uma conjuntura onde a gente não tem expressões políticas que deem respaldo aos sentimentos de revolta do povo brasileiro. Não tem expressão política. E o pior, até há expressão política. Essa expressão política é a extrema-direita. A extrema-direita é a força que mobiliza a revolta do brasileiro hoje. A esquerda, no Brasil, é a força que quer manter o sistema como está. É uma força conservadora. Conservadora num caráter falsamente progressista. E esse conservador não é do conservadorismo, mas no sentido de manter as coisas como estão, de não mexer, de ser a guardiã do sistema, de ser a gestora do sistema, a gestora humanizada de um sistema desumano e que é impossível de ser humanizado. Se um governo de esquerda não é capaz de garantir que cidadãos brasileiros sejam livres e livres não só no sentido das amarras que foram impostas aos brasileiros que chegaram, mas que eles tenham o seu corpo não violado pela tortura por um agente do exterior em nosso solo, que entra em nosso solo, prende brasileiro, torturam eles, soltam eles aqui de qualquer jeito e voltam sem nenhuma represália. Acabou. É austeridade, baixar a cabeça, deixar brasileiro ser torturado em solo brasileiro, o que é que falta? E aí, enfim, desculpa a linguagem do vídeo, desculpa a linguagem meio revoltosa, mas não tem como, gente. Não tem como mesmo, não. Enfim, é isso. Peço desculpa, mais uma vez, peço desculpa. Mas tudo que eu gostaria, e falo isso emocionado, tudo que eu gostaria era ver o meu país tendo a dignidade de, se for pra gente perder em pé. Mas passar uma vergonha dessa, uma humilhação dessa, é inadmissível. Inadmissível. É isso, pessoal. Valeu pela companhia de hoje. Tchau, tchau e até amanhã.